Caros irmãos e irmãs, entrados já no novo ano 2022, continuamos com as nossas reflexões a respeito da Palavra de Deus na voz do pastor. Hoje celebramos o dia da Epifania. Epifania, a palavra Epifania vem de Epifanein, que significa manifestação. Quer dizer, é a manifestação. É o dia em que celebramos como Jesus é apresentado e manifestado ante os pagãos. Ante os judeus, a manifestação ante os judeus foi simplesmente ante os pastores, no dia de Natal, em que Jesus é apresentado. E neste dia da Epifania, Jesus é apresentado aos magos. Vamos ouvir então com atenção a primeira leitura da liturgia deste dia. A leitura é do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta-te, levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas do além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efã. A te cobrir virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura, pois, de Isaías nos mostra, nos revela um momento de glória do povo. O povo tantas vezes castigado por Deus através das nações vizinhas e tantas vezes, ao mesmo tempo, perdoado por Deus pelas suas infidelidades. E Deus, através do profeta Isaías, profetiza que haverá dias de glória e de luz para Jerusalém, para Israel, para todo o povo judeu. Isaías profetiza, diríamos assim, o retorno do povo para a sua terra. Com profunda alegria, estão radiantes, dirá o profeta, eles estão radiantes, com o coração vibrando e batendo forte. E diz que ainda virão com eles as riquezas das nações. Quer dizer, Jerusalém vai se tornar o centro do mundo e a ele vão confluir todas as riquezas e todos os povos, as riquezas das nações. Por isso, os habitantes de Jerusalém têm que estar alegres e na expectativa, porque vai acontecer, pois, que a luz vai brilhar sobre Jerusalém toda, enquanto o mundo estará nas trevas, mas Jerusalém terá luz, terá vida. Esta é a palavra de Isaías, uma palavra de esperança para Jerusalém, uma cidade tantas vezes castigada pelas invasões,
pelas conquistas de outros povos, pela escravidão a que o seu povo foi submetido, tantas vezes castigada, agora recebe do profeta Isaías uma palavra de esperança. Ela vai ser luz, não só para si, vai ser luz também para as nações, porque as nações virão a ela para viver nela, para aproveitar a luz que nela existe. Essa é a palavra de Deus. E essa é a palavra do profeta encomendada por Deus para que anime o seu povo, para que o povo de Jerusalém não seja um povo desanimado, para que entenda que no meio das dificuldades e das infidelidades do povo, Deus compreende também as situações pelas quais o povo vive, situações de perseguição, situações de derrota, de desesperança, enfim. E este anúncio de luz, de ser a luz, de trazer a luz para Jerusalém, é o anúncio feito por Deus através do profeta. É o profeta que anuncia esta luz para Jerusalém. Não vai ser mais uma cidade apagada, uma cidade escura, vai ser a cidade luz, porque dela vai surgir a luz. E aqui nós temos uma clara referência ao Messias, que por si mesmo é luz para as nações. É luz para as nações, para o mundo todo. De fato, os ensinamentos do Messias, de Jesus Cristo, desse menino que nasce agora e que, como veremos, vai até ser perseguido por Herodes, né? Nós vemos então que esse menino é uma luz não só para Jerusalém, mas para o mundo inteiro. E essa é a grande diferença da palavra de Deus quando a ampliamos e nos encontramos com o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus não é mais só luz do povo judeu, é luz do universo, é luz para o mundo todo. Pois bem, esta é um pouco a palavra do profeta Isaías, uma palavra de ânimo, de entusiasmo para os habitantes de Jerusalém, tantas vezes castigados, perseguidos, escravizados. Então é uma palavra de ânimo para que realmente não desanimem, mas entendam que a esperança deles está por chegar. A esperança deles, que é Cristo Jesus, está por chegar. Cada um deverá acolhê-lo do seu jeito, mas esta esperança é uma esperança vibrante, uma esperança nova, uma esperança definitiva, porque a esperança no Messias. É interessante, lendo a leitura do Evangelho, como Herodes pergunta aos sábios de Jerusalém, escribas e sumos sacerdotes, ele pergunta onde vai nascer o Messias. Quer dizer, o próprio Herodes tem consciência de que o Messias vai chegar, um dia vai nascer, porque era o que se comentava no meio do povo, era a esperança do povo, o nascimento de um Messias. Por isso, ele pergunta, não pergunta onde vai nascer um rei, não, como os magos tinham indicado para ele, né? Onde vai nascer o rei de Judá. Não, ele pergunta onde vai nascer o Messias. E essa era a esperança do povo, de que o Messias, ele se tornasse realmente um Salvador para todo o povo judeu. Nós descobrimos, como o próprio Paulo também vai descobrir, que o Messias não é só para o povo judeu. O Messias é para toda a humanidade. É interessante a leitura da carta aos Efésios, porque nela Paulo descobre que no princípio ele pensava que a salvação era só para os judeus. E de repente Deus lhe manifesta que é para todo ser humano. A salvação que Cristo traz não é só para os judeus, é para todo ser humano. Durante algum tempo, Paulo pensou que era só para os judeus, mas depois descobriu que não,
que é para toda a humanidade. E este é o profeta Isaías, que tantas vezes anunciou tragédias sobre o povo, agora ele anuncia a esperança. A esperança simbolizada no conceito de luz. Luz. Por isso, Jerusalém vai se tornar uma luz que ilumina todos os povos da terra e que traz esperança para todos os povos, para toda a humanidade, em definitiva. Tá? Esse é o sentido, pois, da primeira leitura. Vamos escutar agora a leitura da carta aos Efésios, da carta de São Paulo aos Efésios. Diz assim: Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, este mistério Deus não o fez conhecer pelos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esta é a revelação que Paulo experimentou na sua vida. Eu já comentei um pouquinho agora na introdução, como Paulo pensava que a salvação era só para os judeus. Como pensavam muitos judeus. Como no Antigo Testamento, os judeus também pensavam assim. Eles eram o povo escolhido e a salvação era só para eles. Deus, através do Espírito Santo, vai revelar a Paulo que não, que a salvação não é só para eles. A salvação é para toda a humanidade. Toda a humanidade. Todos os seres humanos, a todos os seres humanos é proclamada a salvação. Outra coisa é que cada um aceite ou não aceite. Mas a proclamação da salvação é para todos os seres humanos. E é interessante esta questão, porque abre a perspectiva de Paulo. Paulo que pensava só nos judeus, e por isso, nos primeiros tempos da sua evangelização, ele só falava às comunidades judaicas que existiam nas diversas cidades da Ásia Menor, como, por exemplo, Éfeso. Éfeso era uma cidade grega, o que hoje consideraríamos grega. Na verdade, a localização de Éfeso está na Ásia Menor, que hoje é Turquia. Tá? Mas era uma cidade grega, com toda a cultura grega daquele tempo. Então, Éfeso, nesta cidade, havia judeus, mas havia também gregos, havia pessoas de diversos países que moravam todos juntos. E o Espírito mostra a Paulo que a verdade do Evangelho é para todos. Não é só para os judeus, mas é para todos. Isto fez com que Paulo mudasse a sua evangelização, mudasse a sua perspectiva, não pensasse só nos judeus, em anunciar o Evangelho aos judeus. Em determinado momento, após esta revelação, Paulo vai começar a pregar também aos pagãos. Anunciar o Evangelho aos pagãos, porque entende que a salvação não é só dos judeus, mas é de toda a humanidade. De toda a humanidade. E toda a humanidade tem direito à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus. E toda a humanidade tem direito, pois, a se converter e a descobrir nesta palavra de Deus
a verdade do próprio Deus. Este é Paulo que na carta aos Efésios fala claramente dessa grande realidade que ele descobriu na sua vida. Para ele foi uma descoberta enorme. Descobrir que não eram só os judeus que eram os portadores da graça de Deus, mas a humanidade toda, todos os seres humanos, pagãos e não pagãos, todo mundo é objeto da revelação de Jesus Cristo e da salvação. Da salvação também. Não só da revelação, mas da salvação. Quando esta salvação é acolhida na pessoa humana, ele realmente se salva. De fato, na história da igreja nós temos muitos casos de pagãos que até na última hora se converteram e foram salvos. Por quê? Pela fé, porque se converteram a Cristo Jesus e aceitaram Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Esta revelação que Paulo faz na sua carta aos Efésios, que mostra para eles como realmente ele, pelo Espírito Santo, ele mesmo diz que foi o Espírito Santo que mostrou para ele que a salvação não era só para os judeus, mas para toda a humanidade. Então, esta revelação que Paulo recebe pelo Espírito Santo vai abrir a sua mente e vai lhe fazer compreender que toda a humanidade tem direito a receber os ensinamentos do Evangelho. Por isso, não vai se conformar mais com visitar suas comunidades judaicas. Em Éfeso, ele está enviando uma carta para as comunidades judaicas, quer dizer, para os judeus que moravam em Éfeso, que era uma comunidade significativa, uma comunidade bastante boa. Então, Paulo vai mudar a sua maneira de pensar e, a partir desta realidade, vai começar a escrever cartas não só aos judeus, mas a todos os seres ou a todos aqueles que aceitam a verdade de Cristo Jesus nas suas vidas, que aceitam Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Essa é a realidade que nos mostra São Paulo na sua carta aos Efésios. Como vem, ele diz que foi uma revelação, que foi o Espírito Santo que o revelou, que lhe mostrou esta realidade. Sem a visão do Espírito Santo, ele não poderia ter chegado a essa realidade. Mas com a força e com a visão, com a iluminação do Espírito Santo, ele chegou a compreender que o Evangelho não é só para os judeus, é para toda a humanidade, para todos os seres humanos. E isso é o que ele, a partir de agora, desta revelação, ele vai pregar para toda a humanidade, para todos aqueles que queiram ouvir o ensinamento de Jesus. Sejam eles pagãos, sejam judeus, sejam, não sei, da Ásia Menor ou sejam de qualquer outro lugar. Para Paulo não interessa, o que interessa é que a pessoa aceite o ensinamento de Cristo Jesus na sua vida. Muito bem, passamos então agora à leitura do Evangelho. Diz assim: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntou-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam:
em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entendemos então, minha gente, que a Epifania é esta manifestação da qual já falamos, ou diríamos manifestação ou apresentação. Na verdade, está mais para apresentação. O menino Jesus é apresentado às nações. Os magos representam as nações todas do mundo inteiro. Eles vieram de diversos lugares. Não sabemos porque o Evangelho não cita o lugar de onde vieram, só diz que eram do Oriente. O Oriente é muito grande, não é? Mas não sabemos de onde vieram. Mas o importante não é isso. O importante é o significado, porque eles representam as nações do mundo inteiro. As nações do mundo inteiro, mas não qualquer nação. As nações que acolhem o menino Jesus como Senhor e como Deus. Veja bem, os magos, quando chegam na frente do menino Jesus, eles se ajoelham em atitude de adoração. Os magos reconhecem que aquele menino não é simplesmente um ser humano, mas é Deus. Isso fica bem expresso neste primeiro encontro dos magos com Jesus. Os magos adoram, ficam em atitude de oração, que é ficar de joelhos. Então, fica de joelhos, em atitude de oração, tá? Para acolher Jesus. Quem são os magos? Nós não sabemos porque o Evangelho não diz muito a seu respeito. Nem de onde eles são, nem de onde vieram, nós não sabemos. Mas, como digo, isso não interessa. O que interessa é o significado de que eles representam as nações, os povos da terra. E são os povos da terra, representados neles, que adoram o menino Jesus. O menino Jesus. Mas vamos entrar um pouquinho mais em detalhes sobre o Evangelho. Os magos chegam em Jerusalém. O lógico é que eles perguntem, chegando em Jerusalém e a estrela desapareceu, porque curiosamente a estrela desaparece em Jerusalém. Eles começam a perguntar, onde está o menino que nasceu, o rei dos judeus que nasceu?
A conversa chega até os ouvidos do rei Herodes, ciumento do seu cargo e não querendo perder poder, e ninguém que o atrapalhasse. Quando ouve que um rei nasceu, o rei dos judeus nasceu, ele fica muito conturbado, perturbado mesmo. E ele quer informações sobre o menino, ele quer saber mais sobre o menino, onde nasceu e tal. Por isso, ele, em primeiro lugar, ele chama lá o sumo sacerdote e os escribas, que eram os entendidos na palavra de Deus, e pergunta aquilo que já falei antes: onde o Messias vai nascer? E a resposta unânime de todos eles, porque está na Escritura, é: ele vai nascer em Belém, porque há uma profecia de que Belém não é a menor cidade da Judeia, de Judá, tá? Porque dele vai nascer o pastor, o chefe, aquele que vai dirigir o seu povo. Então, Herodes já sabe que é em Belém que vai nascer e reúne os magos, pede para eles que se cheguem até Belém e lá procurem saber exatamente como foi a história e retornem por Jerusalém para lhe dar informações e ele poder ir adorar. Nós sabemos pela história que a intenção de Herodes não era adorar nem coisa nenhuma. A intenção de Herodes era uma outra. Celebramos no dia 28 de dezembro a festa daqueles meninos santos inocentes que foram mortos por ele. Quando Herodes percebeu que os magos já tinham voltado e não tinham se comunicado com ele, segundo a tradição, mandou matar os meninos com menos de 2 anos da cidade de Belém. Vocês imaginam o que isso poderia significar. Mas na sua crueldade mandou matar todos os meninos. De maneira que na igreja os reconhecemos como santos e como mártires, porque morreram por Cristo Jesus, pelo menino Jesus. Essa era a verdadeira intenção de Herodes. Nada de adorar, nada de... Não. Ele via em perigo o seu reinado e a intenção era matar aquele ou aquela criança que poderia colocar em risco o seu poder, como nós vemos através da narração dos santos inocentes. Pois bem, os magos então se apresentam ante o menino Jesus e lhe oferecem aquilo que eles tinham levado. Os presentes esquisitos. Se fosse hoje, nós diríamos, mas como é que é? Oferecem mirra. Para que uma criança quer mirra? Ou quer ouro? Porque ouro para uma criança não tem valor. Ou incenso. Mas, na verdade, esses presentes são simbólicos. São símbolos, tá? Que complementam a fé que os magos tinham em Cristo Jesus. O que estes símbolos representam? O ouro sempre representou na história, não é? Sempre representou a realeza. O rei que se veste com vestes de ouro, que se veste com vestes... Então, o rei é, digamos assim, o símbolo do rei é o ouro, do ouro. E com este presente, os magos reconhecem que Cristo Jesus é rei. Aquilo que, diante de Pilatos, Jesus vai proclamar: eu sou rei, efetivamente sou rei. Não deste mundo, mas sou rei. Tá? Então, esse é o primeiro presente que lhe oferecem à criança. Os magos oferecem para a criança.
O segundo presente é o incenso. O incenso, que tanto na liturgia daquele tempo, no Templo de Jerusalém, como também em outros templos, era usado como uma espécie de, digamos assim, de louvor a Deus, um reconhecimento da divindade de Deus. Então, através do incenso, os magos reconhecem que o menino não somente é rei, ele também é Deus. É o reconhecimento da divindade de Jesus. Jesus também é Deus. Eles reconhecem que aquela criança é Deus, embora é uma criança humana, mas reconhecem nele essa dimensão da divindade. Como efetivamente Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O presente não está errado, não. O presente está certo. Tá? Então, o incenso servia para isso, para a adoração de Deus, e representa, pois, que aquela criança a qual se oferece o incenso realmente é Deus. O terceiro presente que os magos, mostrando seus cofres, oferecem à criança é ainda mais estranho. É estranho. O terceiro presente é a mirra. A mirra é um unguento preparado que servia, naquele tempo, para embalsamar os mortos, para preparar o corpo dos mortos. Então, como símbolo da mirra, eles entendem perfeitamente que não só que Jesus é Deus, mas que Jesus também é homem e que vai morrer. E que vai morrer como todo homem morre. Então, a mirra tem esse significado, mostrar para todo o povo cristão que Jesus, no presente da mirra, também irá morrer um dia e vai precisar dessa mirra para ser embalsamado, como era o costume dos judeus, embalsamar os corpos naquela época. Tá? Então, esse é o sentido um pouco dos presentes que os magos oferecem. Os magos retornam para sua terra, depois de ter feito esse momento de adoração diante do menino, depois de ter entregue os presentes, retornam para sua terra, tá? Mas retornam por outro caminho, de maneira que Herodes, eles não seguiram o ensinamento de Herodes e Herodes foi enganado. Por isso, Herodes vai tomar uma atitude de matar as crianças com menos de 2 anos da cidade de Belém, com a intenção de acabar. Entre todas elas, com certeza, estaria o menino Jesus, só que ele não estava. Tá? Mas com a intenção de acabar com aquele que seria aquele que iria tomar o reino dele, né? O reinado dele, e era o que realmente Herodes não queria. Os magos então voltam por outro caminho, tá? E dessa maneira Herodes não tem como saber se eles encontraram um menino ou não encontraram, e nem tem como saber se realmente o menino estava lá ou não estava, enfim. Os magos não deram mais informações para Herodes, e Herodes se viu perdido nessa situação toda, e foi por isso que ordenou que todas as crianças com menos de 2 anos fossem mortas. Hoje, na igreja, reconhecemos, foi o dia 28 deste mês, que celebramos a sua festa, a festa dos Santos Inocentes, reconhecendo que essas crianças, que não tinham culpa nenhuma, não é? E que morreram por Cristo Jesus, são realmente santas. É a festa dos santos
das santas crianças inocentes que morreram por Cristo Jesus. Muito bem, gente. Então, vamos agora com algumas notícias que acho que são interessantes também para acompanhar um pouquinho o momento também da igreja, e sempre é bom saber algumas coisas, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria também dizer que o Papa se encontrou com os membros da Cúria Romana. Imaginamos que muita gente, mas deve ter se encontrado, aqui me informaram que se encontraram por turmas, né? O tradicional encontro ocorre todos os anos no momento em que o pontífice deseja os melhores votos natalinos para seus colaboradores. O Papa agradece aos seus colaboradores, que são muitos, né? E recorda a Cúria que não é apenas um instrumento logístico e burocrático para as necessidades da Igreja Universal, mas é o primeiro organismo a dar testemunho, tá? Por isso é necessário que seja um organismo humilde, de acolhida de todos, de escuta e de levar a cabo a sua missão, que é ajudar o Papa no desenvolvimento dos trabalhos pontifícios e da Cúria Romana. Nos chega uma outra notícia desde a Índia. Esta é uma notícia mais triste. Diz que o governo indiano decidiu congelar todas as contas dos missionários e das missionárias da caridade, congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá, tá? Em Bengala Ocidental. E a decisão foi tomada precisamente nas vésperas do Natal, né? Pelo primeiro-ministro, tá? Porque qual é o motivo? Porque a intenção era realmente cortar um pouco os recursos, porque o governo pensa que existem muitas conversões forçadas, né? A congregação defende tudo o contrário, diz que não, que quem se converte é por própria vontade, mas aí está a disputa, o que nos mostra que, embora com boas intenções, nem sempre somos bem entendidos. Muitas vezes temos boas intenções, mas nem sempre somos atendidos e entendidos. Uma outra notícia nos chega de Quebec, que é uma das cidades importantes do Canadá, tá? E eu estava pensando precisamente nesta notícia, porque, segundo alguns, estamos no fim da pandemia, mas segundo outros, não tem nada de fim de pandemia, né? E a notícia chama a atenção. Ela foi publicada no site da Arquidiocese e numa nota, e a nota diz que suspende as celebrações coletivas em seu território a partir de meia-noite do dia 23 de dezembro até o 10 de janeiro de 2022. Suspendeu celebrações, suspendeu tudo. Em Quebec. Por quê? É o mesmo problema da pandemia, né? Na realidade, ainda estamos num momento delicado, porque além da pandemia, temos gripe também, que está presente, e além disso, nós temos também diversas variantes da pandemia, que inclusive algumas bem complicadas, porque são muito contaminadoras, né? E contagiam facilmente. Então, a Arquidiocese de Quebec, no Canadá, decidiu suspender todas as manifestações religiosas até o dia 10 de janeiro de 2022.
E uma última notícia é sobre o Papa João Paulo I, né? Após o reconhecimento oficial ocorrido em outubro de 1978, por intermédio de João Paulo I, servo de Deus, o Vaticano anunciou a data de beatificação deste Papa, o Papa chamado Papa do Sorriso. A comunicação foi feita pela Congregação para a Causa dos Santos e a cerimônia ocorrerá no dia 4 de setembro do ano de 2022. E o Papa Francisco, se Deus quiser, presidirá a cerimônia na Basílica de São Pedro. Tá? Essas são, pois, algumas das notícias que nós tínhamos hoje para transmitir para vocês. Eu gostaria de insistir sobre a notícia de Quebec, não é? Embora nós não tenhamos que ser tão radicais e, de fato, não temos suspendido as celebrações, temos colocado restrições em quanto ao número, em quanto a máscara, em quanto a outros dados, mas não temos suspendido as celebrações. Mas é bom saber que alguma diocese no mundo já suspendeu porque acha que é importante e não vamos discutir isso. Se eles acham que é importante, é porque realmente conhecem a sua realidade e sabem que o vírus ainda está solto e pode causar muitos estragos. E que as igrejas, queramos ou não reconhecer isso, são espaços públicos e espaços onde pode acontecer com bastante facilidade a transmissão do vírus. Tá? E é isso por hoje só. Desejo que realmente este início de ano seja de muita esperança para todos, que neste início de ano possamos realizar todos os nossos sonhos, ou ao menos uma parte, todos é meio complicado, mas ao menos uma parte dos nossos sonhos, e possamos seguir mais fielmente o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe e vos conceda muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.